Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo as questões de amostragem do concurso para escrivão da Polícia Federal. Na primeira aula, que eu vou deixar aqui no card, explicamos aí alguns conceitos básicos, falamos aí das questões, de número 41 e 42 e nessa aula nós vamos então rever aqui as questões de número 43 e 44. Vamos ver alguns aspectos técnicos no cálculo da proporção amostral. Então, somente para relembrar, nós temos então aqui atletas advindos de 5 continentes, estão aqui descritos nessa tabelinha, e temos o tamanho dessas populações nos continentes. Temos uma amostra de cada um desses continentes, e calculou-se aqui a proporção daqueles atletas que se sentem seguros, eles se sentem satisfeitos no que se refere à sensação de segurança. Então veja só, vimos então na questão 41, ele dizia que na situação apresentada o desenho amostral é conhecido como amostragem por conglomerados, visto que a população de passageiros foi dividida por grupos de origem. Então nós discutimos basicamente o conceito de unidade elementar e de unidade amostral. Então, relembrando, a amostragem é realizada sempre sobre as unidades amostrais. Essas unidades amostrais poderão ser unidades elementares diretamente ou poderão ser grupos de unidades elementares. Então você pode pegar um eleitor diretamente e perguntar a sua opinião quanto ao voto, quanto à intenção de voto em determinado candidato, por exemplo. Nesse caso, ao sortear o eleitor, a unidade amostral se confunde com a unidade elementar. Poder-se-ia selecionar um domicílio e entrevistar todos os eleitores desse domicílio. Veja que agora a unidade amostral é o domicílio e a unidade elementar que carrega a informação é o eleitor dentro desse domicílio. Então, numa amostragem por conglomerados, a nossa unidade amostral é formada pelo conglomerado, que é constituído por um grupo de unidades elementares. Você pode selecionar, por exemplo, um bairro e entrevistar todas as pessoas desse bairro. Então, nós temos a unidade amostral, nosso bairro, selecionamos o bairro e entrevistamos todas as pessoas. Nossas unidades elementares são as pessoas. No caso do desenho amostral, amostragem estratificada, há apenas uma subdivisão desses grupos de unidades elementares segundo alguma característica. Poder-se-ia, por exemplo, verificar a intenção de voto de um grupo de homens e de um grupo de mulheres. Então nós teríamos aí 2 estratos, um deles formado por eleitores que são homens e eleitores que são mulheres. Então, nesse caso, o sexo funciona como uma variável de estratificação. Então, isso foi apenas uma revisão dos conceitos básicos. Vamos passar então aqui para a questão de número 43. Então, a questão de número 43, ele dizia o seguinte: considerando o referido desenho amostral, vimos que é uma amostragem por estratificação, estima-se que o percentual populacional seja inferior a 79%. Bom, vamos ver aqui que esse cálculo é muito simples, tá? E nós chegamos à fórmula de uma maneira muito tranquila também. Mas nós vamos aqui destacar alguns aspectos técnicos que podem ser relevantes na sua preparação para o concurso da Polícia Federal. Então, nós temos aqui a tabela inicial dos dados. Vou chamar isso aqui de extrato 1, extrato 2, extrato 3, 4 e 5. Então, vou dizer que os extratos denotados pela letra H variam de 1 até 5, tá? Então, veja só, nós temos a proporção em cada extrato e temos aí o tamanho
de cada um desses extratos. Então, olha só, a proporção no extrato H é estimada pelo total do extrato H dividido pelo tamanho do extrato H. Com isso, nós obtemos muito facilmente que o total no extrato H é estimado pela proporção no extrato H vezes o tamanho do extrato H. Bom, com isso a gente obtém todos os totais, já que temos aí todas as proporções e todos os tamanhos dos extratos. Agora, para calcular a proporção na população, vou colocar aqui o PPOP, vamos então somar cada um desses totais, olha só, total 1, total 2, até o total 5, que estimamos anteriormente, sobre o tamanho total da população. Então, de qualquer maneira, nós vamos dizer que isso aqui vai ser a soma de cada extrato, nesse caso aqui de 1 até 5, da proporção do extrato H vezes o tamanho do extrato H, tudo isso dividido pelo tamanho da população. Então, isso aqui me dá um estimador, né, para a proporção populacional. Quando substituirmos esses dados, teremos então a estimativa. Agora, apenas para ressaltar o aspecto técnico, veja que a proporção populacional pode ser escrita então da seguinte maneira, olha só. Vou passar então esse H, ou melhor dizendo, esse N para dentro aqui da somatória. Vou escrever então Nzão H sobre o Nzão. Veja que esse NH sobre o Nzão será então o tamanho de cada extrato dividido pelo tamanho total da população. Então perceba que esse fator aqui, ele dá um peso para cada proporção do extrato na população, ou melhor, na proporção da população. Então esse peso pode ser denotado pela letra H, de peso em inglês, né? Então vamos escrever assim, ó, o peso do extrato H vezes a proporção do extrato H. Então são duas formas da gente calcular essa proporção. Se nós tivermos então cada um desses totais, que vai ser o caso aqui, vai ser mais fácil calcular esses totais do que os pesos, mas ao final das contas o resultado será o mesmo, né? Então olha só, vamos então substituir esses dados para obter a estimativa da proporção populacional. Veja então que o total do extrato 1 vai ser o 0,8 vezes o tamanho do extrato, que é o 100 mil. O total do extrato 2 vai ser o 0,7 vezes o 300 mil. E assim sucessivamente, né, teremos total do extrato 3, o 0,9 vezes os 100 mil, 0,8 vezes os 300 mil, e total do extrato 5, o 0,8 vezes os 200 mil. Então veja que vamos somar cada um desses resultados e dividir pelo tamanho total da população, que é o nosso Nzão. Então veja só, a proporção populacional vai ser estimada por... Veja que ao dividir cada uma dessas parcelas aqui pelo Nzão, né, nós vamos cortar 5 zeros com esses que aparecem aqui, olha só. Então eu já vou cortar aqui 5 zeros. Então, na verdade, a gente vai ficar simplificando os resultados com 0,8
mais 0,7 vezes 3, que é 2,1, mais 0,9, 0,8 vezes 3 é 2,4, e 0,8 vezes 2 é 1,6. Tudo isso aqui, olha só, cortamos 5 zero desse N aqui, 1 milhão, né? Restou aí para nós o 10 aqui no denominador. Então, somando isso aqui, nós teremos 7,8 sobre 10. Então, de toda forma, a proporção populacional, isso aqui é igual a 0,78, que é 78%. Portanto, esse valor aqui, olha só, voltando no enunciado, ele é menor, a proporção estimada na população é menor do que 0,79. Vou botar aqui menor, né? Então, temos aqui, esse item aqui é correto, muito tranquilo de proceder esse cálculo. Quis apenas mostrar aqui os aspectos técnicos para você entender todas as nuances envolvidas aí nessa fórmula, né? Notadamente aí o conceito de peso de cada extrato contribuindo nessa proporção populacional. Bom, agora nós temos aqui a questão de número 44, uma questão que envolve aspectos técnicos um pouquinho mais profundos, né? Nós estamos trazendo todos eles lá na Operação Estatística Polícia Federal, um curso completo aí para a sua preparação nesse concurso da Polícia Federal. Se você tiver interesse em ingressar nessa turma, dá uma olhadinha aí no link da descrição do vídeo, porque esse curso está ficando muito legal e quem está lá dentro está gostando muito, tá? Então, olha só, a estimativa do percentual populacional de passageiros originários da África que se mostram satisfeitos com a sensação de segurança de voos internacionais foi igual a 80%. Quando a gente olha a tabela, a gente vê isso aqui tranquilamente, né? 80% é o nosso extrato 1 aqui, a África. Tivemos lá um N igual a 100 e uma proporção, vou chamar de proporção 1, igual a 0,8. Então ele diz o seguinte: a estimativa do erro padrão associado a esse resultado foi inferior a 4%. E aqui a banca foi um pouquinho maldosa com o candidato, porque, olha só, o tamanho do extrato da África são 100 mil atletas. Então é um extrato estatisticamente muito grande. Então esse N aí, dentro da estatística, ele é considerado um valor muito grande. E nós tiramos ali uma amostra de tamanho 100, que para todos os efeitos dentro da estatística também é considerada uma amostra bem grande, tá? Então o que que acontece? Nesse caso dessa questão, a gente poderia calcular o erro padrão dessa estimativa, que é dado pela variância do estimador da proporção, simplesmente considerando que se tratava de uma população infinita. E quando nós temos uma população infinita, nós temos então aqui a variância dada por P, 1 menos P, sobre o N. Quem que é esse N? O tamanho da amostra no extrato da África. Veja que nós calculamos 0,8, aqui nós vamos ter 0,2 e aqui nós vamos ter o 100. Então, nós temos aqui 0,16 sobre 100. Então, para calcular o erro padrão da estimativa, nós calculamos essa variância e simplesmente retiramos a raiz quadrada desse valor. Então, ao retirar a raiz quadrada desse valor, nós ficamos aqui, então, com 0,4 sobre 10. Então, beleza. Olha só, isso aqui é 0,04. E, na verdade, a gente poderia afirmar que esse valor foi igual a 4%. Mas, dentro da estatística, nós temos
um fator de correção chamado fator de correção para populações finitas. Então, muito embora nós tivéssemos aqui, conforme já disse, um N muito grande, um tamanho da amostra considerado grande para a estatística, ao aplicar o fator de correção para populações finitas, isso aqui praticamente vai ser igual a 1. Então, quando a gente calcula essa variância, se nós usarmos um fator de correção, ela vai ser dada por P, 1 menos P sobre N, mas aqui nós vamos ter o tamanho do extrato H menos a amostra no extrato H dividido pelo Nzão do H menos 1. Ou seja, nós vamos ter aqui o tamanho do extrato da África menos o valor do tamanho da amostra na África dividido pelo tamanho do extrato menos 1. Isso aqui vai dar um valor muito perto de 1, mas não vai ser 1. Portanto, esse valor aqui, considerando o fator de correção, vai ser ligeiramente menor. Essa variância aqui vai ser ligeiramente menor do que o valor que a gente obtém aqui. Ou seja, com isso, esse valor aqui vai ser um pouquinho menor do que o 4% que aponta aí nesse enunciado. Então, eu achei uma grande maldade da banca CESP-Sebrasp nessa prova de escrivão da Polícia Federal, porque nós não temos aqui um especialista em estatística, né? Nós não temos um estatístico. Então, realmente foi aquela prova com aquela maldade da banca para discriminar os candidatos. Discriminar, né, entre aqueles que vão bem se classificar e aqueles que vão ficar um pouquinho mais para baixo no ranking da classificação. Então, no curso Operação Estatística Polícia Federal, nós tratamos todas essas tecnicalidades. Mais uma vez, se você tiver o interesse em ingressar nessa turma, dá uma olhadinha no link da descrição e eu vou te esperar lá do outro lado. Bom, então, como essa variância fica ligeiramente menor, então, por fim, nós vamos ter um valor aqui um pouquinho inferior a esse 4%, o que nos garante que esse item é um item correto. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado claro essa resolução para você. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários. E conforme eu disse, estamos tratando de todas essas tecnicalidades lá no curso Operação Estatística Concurso Polícia Federal. Eu te espero lá do outro lado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.